Olá, tudo bem? Espero que você tenha uma semana abençoada. Vamos hoje refletir um pouquinho mais na palavra de Deus e hoje eu quero refletir com você o que está lá em Isaías, no capítulo 6, que diz assim, capítulo 6 a partir do verso 5. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os teus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Bem, esse texto você conhece muito bem, é o contexto do chamado de Isaías para a função, para o ministério profético em Israel. No ano em que morreu o rei Uzias, ele vai citar no capítulo 6, que ele viu o Senhor assentado. E eu quero destacar aqui para você algumas verdades. Quando a gente vê Deus, quando a gente conhece Deus, quando a gente enxerga Deus, nós também nos enxergamos como nós somos, como pecadores e carentes da graça de Deus nós somos. Foi o que Isaías falou, olha, eu vi o Senhor e ao ver ao Senhor, eu me vi um pecador e não somente um pecador, mas que habito também no meio de um povo que é pecador. E é interessante que ao contemplar Deus, ele consegue ver a sua própria imagem ou a sua própria situação diante de Deus. A gente só consegue reconhecer que somos pecadores e carentes da graça de Deus quando a gente consegue reconhecer Deus como o soberano da nossa história. No capítulo 5 de Lucas, naquela pesca maravilhosa que você conhece também, que Jesus vai com os discípulos, Pedro, Tiago e João, mais alguns discípulos pescar, que eles passaram a noite toda pescando e não conseguiram nada. Jesus mandou jogar a rede e eles pescaram. Quando eles retornam à praia, o texto diz que Pedro então se lança aos pés de Jesus e diz, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Diante da graça, da bondade, da verdade de Deus, não tem outra postura que não seja de reconhecer o nosso pecado diante dele. Mas ao reconhecer, como Isaías fez no capítulo 6, ao reconhecer, ele foi perdoado e justificado do seu pecado. Que hoje você possa reconhecer Deus na tua vida. E ao reconhecer Deus, você possa ser perdoado e justificado de todos os seus pecados em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.